ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começamos agora pela Vesa TV, mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde, quarta temporada, sempre trazendo para você toda semana notícias e temas importantes relacionados ao mercado da saúde. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, porque o quanto a fisioterapia é importante, a gente já sabe, mas precisamos conhecer um pouco mais sobre a importância da fisioterapia, mas o quanto ela tem aumentado em virtude de nós fazermos mais atividades físicas e atividades físicas diferentes que em algum momento vão precisar da fisioterapia. Vitão, roda aí a entrevista da semana. Para falar sobre este tema, tenho a honra de receber aqui Márcio Guimarães dos Santos, que é CEO da Trato Fisioterapia. Ele é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia musculoesquelética, olha só, e aprimoramento em quadril, joelho e esporte pela Santa Casa de São Paulo. Especialista em fisioterapia esportiva pela Sonaf, fundador da Trato Fisioterapia. A Trato, que é uma clínica especializada em reabilitação ortopédica e esportiva, focada na personalização do tratamento para cada paciente. Antes até de começar com o Marcelo, eu já vou dizer, eu preciso fazer fisioterapia no meu tornozelo, já faz algum tempo, o Marcelo me cobra, eu não vou. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Bonetti? Inicialmente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. E falar de fisioterapia para mim é fácil, adoro essa profissão. Me deu tudo, sou muito grato. Há quanto tempo já você é fisioterapeuta, Marcelo? Sou formado desde 2007. Caramba, é tempo, hein? Já. Passa rápido, né? Passa rápido não, né? Voa, né? Voa, né? Nossa, é muito rápido. Vamos, antes da gente falar sobre o nosso tema em específico, que é um pouco sobre essa questão das atividades esportivas que têm aumentado, eu queria que você falasse um pouquinho da Trato. Como surgiu a ideia da Trato? Porque todo fisioterapeuta começa, vai trabalhando numa clínica, mas como surgiu a ideia da Trato? Até porque, gente, a Trato ela tem um atendimento diferente, acho que até uma cultura de fisioterapia diferente. Queria que você falasse sobre isso. Certo. Mas só voltando aqui um pouquinho antes... Vamos tratar o pé, tá do lado, é só atravessar a rua. Eu não posso falar que a clínica dele tá na rua do estúdio e eu não vou lá tratar o pé. Então vamos resolver isso. Como eu disse, sou formado desde 2007. Logo que me formei, eu fazia estágio na Santa Casa de Diadema, saí de lá contratado, já CLT, e fui me especializar na Santa Casa de São Paulo. E aí eu segui o caminho de todo mundo, o caminho de todos, trabalhar em clínicas, mas logo, voltando um pouquinho antes ali, no terceiro ano de faculdade eu fiz estágio em clínica de convênio, e era só ligar e desligar aparelho, era uma clínica boa, reconhecida, em Congonhas, ali perto do aeroporto, e eu travei a coluna. O fisioterapeuta, um estagiário, travar a coluna, porque, cara, eu ficava só ligando e desligando aparelho, eu tinha que colocar os aparelhos embaixo da maca. E aí, depois que eu travei a coluna, eu falei pra ele, isso não é pra mim. Aí eu falei, não quero isso, se for pra fazer isso, eu vou mudar de área. E aí, as coisas vão acontecendo, entrei na Santa Casa de Diadema, fui parar na Santa Casa de São Paulo, e eu fui me especializando e entendendo que tinha uma fisioterapia diferenciada. E aí fiquei na Santa Casa por 3 anos, lá eu conheci mentores que hoje são referência na fisioterapia brasileira, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Tiago Fukuda, professor Flávio Brick, e aí foi aí que eu me especializei. E aí eu vim parar aqui em São Bernardo com um amigo e comecei a atender no meu consultório. E aí fui trabalhando, sempre assim, atendimento personalizado, 1 hora de atendimento, só eu e o paciente. E aí eu fiquei com um consultório durante 7 anos, só trabalhando no consultório. E aí, já no consultório, eu já criei o nome. Eu era um fisioterapeuta especialista em ortopedia. Então, Trato vem de tratamento, o trate,
o O de ortopedia em fisioterapia. Então essa é a abreviação, tratamento ortopédico em fisioterapia. Legal. E aí em 2017 foi que eu parti para uma jornada, pedi demissão, aí tem toda uma história, mas pedi uma demissão e foi aí que eu virei empresa e comecei a montar a equipe. E aí, graças a Deus, hoje na Trato eu tenho 2 unidades, uma no Ruge, outra aqui do lado de você, né? Que é só atravessar a rua. Tenho 13 especialistas na minha equipe, fora toda a outra equipe de atendimento, acolhimento. Atendimentos personalizados, fisioterapia humanizada, com o que há de melhor no meio científico, no meio esportivo para cada paciente. Como que a gente tá, vamos dizer assim, em relação ao mundo, a fisioterapia brasileira? Porque a gente fala muito da nossa medicina esportiva, que é muito à frente, né, de alguns locais. A nossa fisioterapia também? Na verdade, a medicina esportiva brasileira é muito conhecida pela fisioterapia. Ah, é? A fisioterapia brasileira, ela é conhecida mundialmente, né? Tanto que tivemos aí grandes centros, como o do São Paulo, o Refis, que jogadores vinham de fora para tratar aqui. Então, nós temos grandes fisioterapeutas brasileiros que são pesquisadores em temas. É isso que eu falar, a gente está na vanguarda da fisioterapia. Sim, a fisioterapia brasileira é referência no mundo. Tem, para dor crônica, tem grandes especialistas brasileiros, para problemas ortopédicos, grandes especialistas brasileiros, fisioterapeutas brasileiros, que publicam artigos nas maiores revistas do mundo. Então a fisioterapia brasileira, ela é muito conceituada no meio científico e esportivo. Só que o que acontece? Ela é banalizada no geral para as pessoas porque é aquela fisioterapia de convênio, que aí você vai lá, é só choquinho, lembra os exercícios? Aí pode ir fazendo, é sempre a mesma coisa, aquela coisa que você faz em casa. Não, eu lembro, você falando disso, do choquinho e tudo, porque eu tive 2 desvios de patela. Certo. Depois o tornozelo veio estourar depois, mas eu tive 2 desvios de patela e você tinha que ficar lá 2 meses com a perna inteira engessada, meio assim. Sim. E aí a fisioterapia, tanto que eu tive 2 desvios, um logo depois do outro, porque a fisioterapia não foi bem feita. Isso acontece, que nem eu vou te dar um exemplo básico. Lógico, eu não vou citar clínicas. Um rapaz, 39 anos, teve que fazer uma prótese do quadril. 50 dias de prótese já. Certo? Chegou na nossa clínica sem conseguir levantar direito da cadeira e com uma muletinha, ok? Porque a fisioterapia que ele fez, ninguém nem colocava a mão nele. Foi feito errado. Eu tenho dois outros casos na clínica com mesma idade, porque o Covid... não pode afirmar, mas o Covid tá dando uma lesão no quadril que está fazendo as pessoas ir para prótese cedo. E aí o que acontece? Chama osteonecrose. A cabeça femoral morre. Esses 2 fizeram a cirurgia, mesma cirurgia, sim, já vieram para nós. Tem os 2 com 50 dias já estão jogando bola. Por quê? A fisioterapia, ela é 50% da cirurgia. É isso que eu ia falar, porque muitas vezes o pessoal fica muito preocupado com a cirurgia e esquece que o mais importante talvez seja o depois da cirurgia, né? Sim, eu tenho grandes amigos médicos que falam, Márcio, se eu fizer uma cirurgia boa, uma físio ruim estraga. Se a cirurgia não ficar tão boa, porque existem vários fatores, qualidade do osso, tem várias coisas, idade, eles falam, uma cirurgia que não fica tão boa, um bom fisioterapeuta salva. Então, a fisioterapia é investimento. E uma coisa que eu até queria que você falasse, a gente vai falar sobre o tema, viu, pessoal? Tem 3 blocos, dá tempo, mas eu queria que você falasse sobre uma coisa, porque, via de regra, para quem é leigo, às vezes a gente pensa assim, a fisioterapia eu só vou fazer quando eu tiver algum problema. Quebrei o pé, vou fazer fisioterapia. Tive um problema no joelho, vou fazer... E não, a fisioterapia ela tem uma gama de serviços muito mais ampla do que simplesmente pós-trauma. Sim. A fisioterapia ela tem grandes áreas, né? A área respiratória, que no Covid foi essencial. Muitas vidas foram salvas por causa da fisioterapia respiratória. Tem a fisioterapia neurológica, que vai atender os casos de AVC, lesões medulares, Parkinson, Alzheimer. Tem fisioterapia ergonômica, tem várias áreas. Mas a nossa área, que é a ortopédica, a gente atua nas lesões, lógico, fraturas, entorses, próteses, hérnia de disco, mas nós também conseguimos atuar na prevenção.
Então, isso que eu queria que você falasse. Como que é isso? então o que acontece? A gente consegue avaliar, vamos supor, hoje você está com dor, mas vamos supor que você não tivesse com dor e você quer começar a correr, Não, eu vou te dar um exemplo. Eu vivo com dor na lombar. certo? O que a gente faz? Eu já me acostumei com essa dor. O que acontece? Se você hoje, a gente vai falar mais pra frente da importância da Sim. atividade física, mas hoje, você começar uma atividade física, uma musculação, por exemplo, você tem grandes chances de aumentar a sua dor. Por quê? Tua musculatura tá travada, seu Ela não músculo está preparada não para tá fazer preparado. atividade Aí física. você vai ficar, muitos pacientes chegam, eu não gosto de academia. O personal, o pilates. Mas não era o problema do personal do pilates, era você que não estava preparada. Então, não foi o profissional ali que orientou errado. É que tem um período de adaptação. Então, a fisioterapia entra nisso. Peraí, eu quero começar a correr, mas eu não estou preparado. A gente vai avaliar, a gente avalia o movimento, a musculatura, e a gente faz um tratamento para preparar a pessoa para fazer aquela atividade. E também, Márcio, me corrija se eu estiver errado, tem algumas situações, alguns casos, que você vai fazer meio que constantemente, como assim, uma prevenção e um tratamento para aliviar a dor, não tem? Por exemplo, eu tenho, sei lá, um determinado problema. Você vai fazer, vou fazer meu tratamento aqui de fisioterapia. Existe isso para você ir mantendo, vamos dizer assim? Sim, dá para fazer manutenções na fisioterapia também, porque o que as pessoas precisam entender, Bonetti? Vamos supor, eu tenho uma condromalácia, que é um amolecimento da cartilagem do joelho. É um desgaste da cartilagem, eu tenho uma artrose. A fisioterapia não trata o desgaste. Desgastou. A cura de um desgaste é uma prótese, mas não é todo mundo que tem que fazer prótese. Então, o que a gente faz na fisioterapia? Eu não trato a sua lesão. Eu tenho uma lesão no menisco. Às vezes, eu não trato a lesão do seu menisco. O que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma forma, por meio da musculatura e dos movimentos, para condicionar você para não sobrecarregar a tua lesão. Então eu ajudo você de uma forma dinâmica, por meio dos exercícios, para que o seu corpo não cutuque a lesão. É isso. Só que aí depois você precisa fazer a manutenção disso. Que aí é numa atividade física. Pode ser na fisioterapia? Pode. Mas é numa atividade física. Porque se você perder o condicionamento, o que vai acontecer? A lesão tá lá. Vai voltar a ter dor. Isso aconteceu muito no Covid. Todo mundo ficou o quê? Recluso, parado. Pessoas que tinham lesões, mas tinham condicionamento, perderam o condicionamento. O condicionamento agravou a lesão. Nossa, a época do Covid foi onde a gente mais trabalhou, porque as pessoas perderam. E quem já era sedentário, perdeu o pouco que tinha. E aí... Aí complicou de vez. Nesse caso era mais difícil, porque essa pessoa já não tinha massa muscular. Então, pra gente tratar, eram casos mais difíceis. Ainda falando nesse primeiro bloco sobre a fisioterapia em geral, o mercado... Fisioterapia cresceu muito no Brasil. Assim, a gente tem aumentado. Óbvio, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, a questão das atividades físicas, mas tem aumentado a demanda pela fisioterapia? Muito. Isso é geral. Infelizmente, a gente não tem pesquisas mostrando Sim. isso em números, mas nós que somos do meio, vemos a quantidade de clínicas abrindo. Tem grandes redes de fisioterapia, que uma até eu pertenço, que o Instituto trata, tiveram até negociações aí de grandes redes como Fleury, isso foi aberto, né? Então não tem problema falar, tentando comprar essas redes, então já tem uma visão macro aí de grandes empresas olhando esse mercado que teve um baita crescimento. Para a gente finalizar esse primeiro bloco, e aí no segundo a gente vai entrar sobre essa questão das atividades físicas. O médico, quando você falou, né, vai fazer a cirurgia, e você mesmo falou, olha, uma cirurgia bem feita, ou 50% da cirurgia é a fisioterapia, ele vai buscar pesquisar sobre o fisioterapeuta, sobre as clínicas, para poder indicar para o paciente aquela melhor ou não? Eu queria que você... Porque assim, a gente já entendeu a importância da fisioterapia Sim. no processo pós-cirúrgico. O médico, ele vai pesquisar sobre isso? Ele vai se inteirar sobre isso? Bonetti, é um tema bem complicado, mas o que eu vejo no geral... são poucos médicos que orientam. Normalmente faz a cirurgia vê lá no plano e dá guia. Mas tem muitos médicos que falam, procura uma boa fisioterapia.
entende? Mas o ideal seria, porque o médico que operou... É uma extensão da cirurgia dele, né? E tem a autoridade do médico, e é importante, né? Ele abriu, a pessoa correu risco, sabe o que aconteceu ali. Seria interessante que todos os médicos reforçassem para não fazer fisioterapia geral, fazer fisioterapia banalizada. Porque você falou, o ciclo todo da entrega dele faz parte da fisioterapia, sim, né? Seria importante ter essa entrega. A gente tem grandes parceiros médicos que orientam, mas a gente recebe muitos pacientes de outros médicos que a gente não tem contato, e aí quando você pergunta, o paciente veio por indicação, achou a gente no Google, viu um vídeo nosso. A gente vai até falar sobre isso porque a Trato tem uma excelência em comunicação digital, apoiado pela agência Geniali, que é uma baita agência aqui também da nossa região, que ajuda o Márcio e a Trato a fazer, né, levar informação e conteúdo pra galera. Então a gente está encerrando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Segundo bloco, a gente vai falar então sobre as atividades físicas. Você aí que joga seu beach tênis, seu tênis, como, né, faz ali o futebolzinho, o society de toda semana, o quanto a fisioterapia é importante para você. Não sai daí que a gente volta já. Uma só foto não expressaria quem somos. Afinal, somos uma longa timeline de imagens, de vídeos, de histórias. Não estamos em um único lugar. Estamos em muitos, espalhados pelo país, criando histórias, gerando conteúdos que conectam, produzindo eventos que inspiram e traduzindo o DNA de cada marca. Não apenas em publicidade, mas em essência, em proximidade e em valor. Somos a Ebert Comunicação, uma equipe apaixonada pelo que faz, que transforma parcerias em relações de confiança e entrega. Valorizamos cada conexão e, acima de tudo, mantemos vivo o compromisso de aprender, inovar e crescer todos os dias. Ebert Comunicação, uma comunicação para uma nova era de negócios. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde e no programa de hoje estamos falando da importância da fisioterapia. No primeiro bloco a gente trouxe um panorama geral da fisioterapia. Eu estou com o Márcio Guimarães, que é o CEO da Trato Fisioterapia. E agora a gente vai falar então do nosso tema, que é essa questão das atividades físicas. Importante, né? Uma coisa legal de falar que é legal que a gente tem buscado fazer mais atividade física, musculação, academia, beach tênis, futevôlei, society, tênis mesmo. Só que, Marcião, o aumento da atividade física pode levar a precisar mais da fisioterapia? É isso? Sim. Consequentemente, né, as pessoas acabam saindo de um sedentarismo. E o sedentarismo, ele traz consequências. O sedentarismo, ele muda a constituição muscular.
Então a massa muscular a pessoa não tem, as fibras musculares que deveriam ser alinhadas, elas perdem esse alinhamento, muitas vezes elas estão contraturadas, você acaba tendo desequilíbrios musculares, e aí quando você começa a expor ao exercício, pode acontecer Uma lesão. de ter lesão. E também tem um grande problema. Muitas vezes o que acontece é comum. E isso é normal e até que é bom. As pessoas começam a fazer exercício e muitas se empolgam. E aí acabam exagerando. Na carga. Na carga, na quantidade. E um dos maiores índices de lesões não é o tênis, na corrida, não é o exercício errado na academia. Um dos maiores índices de lesões é o aumento de volume, o excesso. A pessoa não está preparada e aí ela excede o nível de carga que o corpo pode suportar. Em um curto período. Não dá tempo para o corpo se acostumar. Eu vou até falar sobre... A gente falou um pouco isso no primeiro bloco, mas eu acho que é legal falar. Por exemplo, eu tô sedentário. Certo. Né? E eu preciso perder peso, quero fazer uma atividade. E aí eu penso assim, vou voltar a tentar jogar squash, eu vou fazer um beach tênis. O ideal é fazer uma fisioterapia para preparar o corpo para isso. Certo. Vamos supor, se você tá só sedentário, você pode já ir pro principal profissional disso, que é o educador físico. Certo. Tá? Se quiser fazer uma fisioterapia Porque, por preventiva, exemplo, pode ser feita. Uma coisa que me assusta, às vezes eu tô assim, eu só mexo assim a panturrilha, ela trava a minha panturrilha. Então, se você tiver dores, já alguma limitação, você pode procurar físio. Então, vai tudo depender da sua situação. Nossa, eu já tenho dor na lombar. Então, é melhor você procurar um físio, trata já essa dor, para você ir melhor para a atividade. Porque o papel da físio é o quê? O fisioterapeuta, academia não é fisioterapia, certo? Sim, perfeito. E fisioterapia não é academia. Então, o que acontece? Mas o fisioterapeuta, a gente entra para trabalhar a dor, fazer o ajuste fino, a gente entra ali, a gente vai regular uma balança para fazer o quê? Exercício sem que você tenha dor. E aí, na hora que você está fazendo mais exercício sem dor, é a hora de você ir para academia. Então, quando você tem dor, é isso. Se você não tiver dor, pode procurar o profissional, o educador físico, que vai ser já um start. Agora, uma coisa, né, que eu vejo muita gente falar assim, eu vou fazer beach tênis, que na areia é mais tranquilo. Não. Aí que tá o problema. A areia é pesada. O beach tênis é sensacional. Sim. É um baita do esporte. Pé na areia. Já tem estudos mostrando descarregar energia, né? O nosso corpo é movido a energia. Sim. Não é só coisa espiritual, não. Isso É real, é real, físico, né? é energia Estudo, né? mesmo. E a areia descarrega energia. Você tá ali no sol. Então, vitamina D, você está socializando e queira ou não, é uma meditação. Porque na hora que você está jogando o beach tênis, você só presta atenção o quê? Na bola, senão ela bate na tua testa. Então, ele traz vários benefícios. Por isso que virou uma febre. Só que virou uma febre, a pessoa gosta tanto, e aí começa a jogar sem preparo. E aí vem o quê? Lesões. Então, hoje, na clínica, o que vem de gente com lesão de beach tênis, por quê? Porque não se preparou. Então, o ideal é, antes de jogar, fazer um condicionamento físico. Pode até jogar, mas começa devagar e não deixa o condicionamento físico. Ou seja, a areia é bom, mas ela também lesiona. Muito. A gente tá com um paciente, acabei de sair ali da clínica agora, que ele pisou num buraco e fraturou a perna jogando futevôlei na areia. Então, assim, pode correr o risco, mas assim, os benefícios são muito maiores. Natação, esportes aquáticos também dá lesão? Sim. Porque também tem essa coisa, né? Não, vou fazer uma natação mais tranquilo, mas se não estiver preparado, dependendo como for... Tudo vai depender da sua genética, do seu biotipo. Então, já tem, que nem, vamos supor, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um problema no quadril, desde criança, minha perna é o famoso VAR, o meu joelho é para fora. Então, eu tenho uma lesãozinha no quadril, não tenho dor. Mas, se eu for fazer uma natação que tem muito movimento de perna... Se eu não tomar cuidado, eu posso acabar sobrecarregando. Então, algo que seria benéfico pode gerar um problema. Teria uma forma, assim, vou tentar me explicar. Porque, por exemplo, você vai fazer society, você está ali num campo sintético, às vezes duro, né? Diferente de um campo, vamos dizer, de grama.
De acordo com talvez o tipo de lesão que você tenha, o esporte que é mais indicado para você, ou pós uma lesão, você faz a fisioterapia, você vai para um esporte indicar qual é o melhor esporte para você, falar, olha, talvez seja melhor você jogar esse esporte, ou por exemplo, fala assim, a atrofia nos músculos, que a natação atrofia não é bom para quem precisa expandir o músculo, tem um pouco o esporte indicado em virtude de como você tá? A gente não procura muito indicar o esporte, Sim. porque isso vai mais do gosto. Não adianta eu falar pra você, Bonetti, você tem que ir pra academia 3 vezes na semana. Por exemplo, eu tive um problema no tornozelo. O pessoal fala, não joga mais squash porque você vai estourar de novo, que tem alto impacto, vai te dar... Aí tudo vai depender da tua lesão, mas certo. No geral não tem essa indicação. Sim. Porque é aquilo, vai pra academia. Eu odeio academia. Você vai 2 meses e vai dar dinheiro pra academia, porque você não vai mais, porque você não gosta. Mas tem outras formas de você ganhar musculatura. Normalmente a gente indica fazer o que gosta. Mas para responder essa sua pergunta, é mais ou menos essa frase que eu vou te falar. Você não tem que jogar para treinar. Você tem que treinar para jogar. Se você fizer isso, independente do esporte que você faça, já é a coisa certa. Então, antes de ir para uma natação, antes de ir para um beach tênis, para um tênis, para um futebol, você tem que estar condicionado para aquilo. E uma coisa que você falou que é importante, que é assim, o não sobrecarregar, né? Saber o limite, não precisa fazer um monte, né? Você tem ali um limite, porque senão você vai sobrecarregar, quer dizer, é inevitável. Sim, né? Com certeza. Tudo que é em excesso é problema. Até então, o exercício. Principalmente o exercício, porque se você não der tempo, não controlar as cargas de treino, a intensidade, você vai gerar lesão. Vou dar um exemplo. Comecei a jogar tênis, já tem 2 anos, e aí você se empolga. Jogar tênis é muito mais agradável do que ir para a academia. O que eu comecei a fazer, mesmo sendo fisioterapeuta? Jogar mais. Comecei a jogar mais. Eu não tive lesões, mas eu comecei a ter dores. Por quê? Era um esporte novo que eu estava aprendendo. Então eu comecei a sacar. Eu não sabia sacar. Eu não estava me condicionando, porque eu estava indo mais pro tênis, fazendo aula, e não tinha movimento. Juntou o quê? Falta de condicionamento e técnica errada. Comecei a ter o quê? Dor no ombro. A minha sorte é que eu tenho a fisioterapia. Fui lá, tratei e resolvi o problema. Conversei com o professor, arrumei a técnica. E o que eu fiz? Hoje eu não jogo mais. No máximo eu jogo 2 a 3 vezes na semana. Teve época que eu estava jogando todo dia. Entendi. Entendeu? A fisioterapia também ajuda na postura? Sim. Nós fazemos um trabalho postural. Antigamente era muito famoso o RPG, né? Que foi muito disseminado, né? pelo Brasil. Tudo era RPG. O RPG... Aquele RPG tradicional não se faz, que era muito estático. Hoje a gente faz o trabalho com mais movimento. Então a fisioterapia atua assim, eu tenho os ombros para frente, que é a maior queixa. O que eu faço? Não adianta eu falar para você, Bonetti, chega, alonga, fica com os ombros aqui para trás. É a mesma coisa que eu te dar um carro sem combustível, você vai para onde? Então hoje o que a gente faz? Qual que é o papel da fisioterapia na postura? A gente vai verificar quais os músculos que você deveria usar para puxar o teu ombro para trás e que você não usa. O que está acontecendo que você não puxa? Uhum. E aí a gente vai ensinar você a usar esses músculos para melhorar. Hoje acabou, não existe esse negócio de postura perfeita. Aquela coisinha do livrinho na cabeça, retinho. Não sabe, ninguém é perfeito, ninguém é simétrico. Nós somos seres assimétricos, entende? Então as pessoas têm um ombrinho um pouquinho mais para frente, isso é normal. O que não pode ser é patológico ter dor e ser excessivo. Então a gente procura melhorar a postura dinamicamente. Uma coisa que eu queria que você falasse, porque às vezes a gente passa pela em frente a trato e vê o pessoal ali fazendo alguns exercícios. E às vezes a gente vê lá alguém fazendo até um movimento com a raquete de tênis. Certo. Você também, nessa recuperação, de acordo com aquele esporte que foi praticado, você vai reproduzindo esses movimentos para voltar? Fala um pouco sobre isso. Sim, é legal. Porque um dia eu passei lá, eu vi alguém lá com uma raquete, eu falei, acho que deve ser um jogador de tênis. Isso, era. O que a gente faz? Nós somos especialistas em ortopedia
E também atendemos quem pratica esporte. Quem pratica esporte vai ter lesões ortopédicas. Então a gente faz a físio esportiva para ajudá-los. E aí o que a gente faz? Então a gente primeiro vai tratar. A pessoa veio com uma dor. Eu trato a dor, certo? Vou trabalhar ali, corrigir para ver o que está ocasionando aquela dor. Vamos baixar a dor. Introduz os exercícios. Perfeito? Introduziu. Está fazendo exercício sem dor. Agora, o que adianta? Uma coisa é você não ter dor no seu dia a dia. O esporte, a mecânica do esporte é outra. Só pra você ter ideia, quando a gente corre, a gente chega a fazer de 7 a 11 vezes a força do nosso peso corporal. Então, a carga na corrida é totalmente diferente de você subir uma escada. Então, nós começamos a expor o paciente a isso, e aí nós vamos simular os movimentos que ele tem dor. Como você viu, o tênis, eu vou simular os gestos do tênis. Se for um lutador de jiu-jitsu, ele vai simular os movimentos. A gente amarra elástico, bota peso, entende? Que legal isso. E aí o que acontece? Aí o paciente está sem dor, está fazendo exercício sem dor, está fazendo gesto esportivo sem dor, aí a gente libera ele para voltar o quê? Não pode jogar, tem que voltar a treinar. Então, se é um tênis, como você deu exemplo, primeiro você vai fazer aula. Não vai marcar jogo logo de cara. Primeiro faz aula, tá sem dor? Opa, agora vai marcar jogo, mas vai jogar pouco. Então a gente vai dosando até ele estar liberado, porque não pode voltar de uma vez. Então a fisioterapia, e aí nessa fase já entra o educador físico junto, quando ele já está sem dor também, a gente vai trabalhando em conjunto, ou professor de tênis, para corrigir técnica, para liberar a pessoa, para ela voltar tranquilamente para o esporte. A fisioterapia participa de todo o processo. Bom, muito legal. A gente está chegando ao final do nosso segundo bloco e a gente volta já com o terceiro bloco, como você sabe, com notícias do mercado da saúde, drops, marketing saúde e muito mais da Trato Fisioterapia. Não sai daí. Uma só foto não expressaria quem somos. Afinal, somos uma longa timeline de imagens, de vídeos, de histórias. Não estamos em um único lugar. Estamos em muitos, espalhados pelo país, criando histórias, gerando conteúdos que conectam, produzindo eventos que inspiram e traduzindo o DNA de cada marca. Não apenas em publicidade, mas em essência, em proximidade e em valor. Somos a Ebert Comunicação, uma equipe apaixonada pelo que faz, que transforma parcerias em relações de confiança e entrega. Valorizamos cada conexão e, acima de tudo, mantemos vivo o compromisso de aprender, inovar e crescer todos os dias. Ebert Comunicação, uma comunicação para uma nova era de negócios. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde pela Vesa TV. Como você sabe, agora no terceiro bloco, a gente vai para o Giro de Notícias. Consumer Healthcare na Sanofi, agora Opela, anuncia a chegada de novo head de Brand e Innovation.
A unidade de consumo na Sanofi Consumer Healthcare, que recebe agora Eduardo Magalhães como novo Head de Brand Innovation, o CMO responsável por desenvolver planos estratégicos para as marcas da unidade de consumo e impulsionar o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo que fomenta o desenvolvimento de pessoas. Abre aspas. Estou muito empolgado e feliz em assumir esse novo desafio dentro desta empresa que tanto admiro, respeito e já tenho história. Ao longo de minha trajetória, me dediquei a fortalecer e dar mais visibilidade para a Dorflex, que é uma marca tão icônica e querida por todos os brasileiros. A partir de agora, busco escrever um novo capítulo dentro da Opela e olhar para todas as marcas do portfólio que fazem parte da rotina dos brasileiros, levando saúde e autocuidado para todos. Muito legal, né? Vamos para a próxima notícia. A Med Imagem traz ao Espírito Santo o Philips MR5300, o mais avançado aparelho de ressonância magnética do mercado. O aparelho será o único disponível no estado com a tecnologia pioneira e exclusiva da Philips. De acordo com a clínica, a chegada da Philips MR5300 à Med Imagem representa um marco para a saúde da região. Onde eles estão comprometidos em oferecer o que há de melhor em tecnologia e conforto para os pacientes, garantindo diagnósticos rápidos e precisos que fazem a diferença no cuidado com a saúde. Essas e outras notícias você acompanha no portal ABC da Comunicação, que é o abcdacomunicação.com.br. São mais de 40 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação, com uma editoria especial para marketing na saúde. Legal? Fica por lá que tem muita coisa bacana. Ô Marcião, vamos falar aqui de uma coisa. Eu gosto muito de esporte. Certo. E a gente, principalmente futebol. E todo mundo fala assim, que jogador sempre joga com dor. É isso? Que jogador nunca tá 100%, sempre joga com dor? Infelizmente, isso é uma verdade, porque o maior esporte que a gente tem de prevalência de lesões que procura é o futebol. É o futebol? Isso, é porque o futebol ele é mais praticado, né? Num campo, normalmente você vai ter no mínimo umas 10 pessoas, então aumenta a quantidade de pessoas que praticam. E é um futebol que... O futebol ele tem muita rotação, ele tem muita aceleração, desaceleração, então ele tem muitos movimentos que ajudam, tem a influência do piso, então tem tudo isso daí da mecânica ajuda, sem contar que a maior parte das pessoas é aquele, né, o futebol de domingo, a maior parte das pessoas não se preparam para isso, então... Infelizmente, o futebol, para as pessoas, né, para nós não tanto, para nós até é bom, porque acaba gerando lesão, mas o futebol gera muitas lesões aí nas pessoas. Na academia, porque hoje a gente vê muita gente, né? O mercado fitness cresceu demais, né? Sim, sim. Tem números assim, a gente foi naquela IRSA, aquela feira, é um negócio absurdo, e a gente vê redes de academia por tudo quanto é lugar. O Brasil é o segundo país o segundo país no mundo com maior número de academias. Eu acho que tem mais academia do que aí os gordinhos falando, do que pizzaria, onde você vê tem uma academia. Deve estar por aí. Na academia, qual é a lesão mais comum? Ou que tipo de lesão pode ter na academia ali? É em virtude do peso normalmente coluna. Coluna. Coluna e depois ombro. São as lesões. Pela posição dos movimentos, às vezes excede na carga. No peso, aquela história de colocar o peso ali para tentar fazer mais. Acaba... o vizinho... O leg press vai dar um problema lá no joelho. Um amiguinho tá pegando mais do que eu, aí não respeita a carga, uma evolução de carga, mas normalmente coluna é o que mais gera problema aí na academia. E no beach tênis, que a gente falou que está crescendo muito, qual o tipo de lesão ou o mais risco pode ter de lesão ali? O beach tênis acaba tendo muitas lesões no cotovelo, por causa da raquete, do impacto. É uma raquete que ela dissipa menos energia, ela é mais, vamos dizer assim, mais durinha. Mais dura, aquela tipo de frescobol. Isso, e ela acaba gerando mais impacto. E aí vem cotovelo, ombro... E aí pode ter outras lesões
como o joelho, quadril, por conta da areia, por estar areia. pisando. Mas isso depende Ali muito... do piso, né? Tá fofo e tal. Normalmente depende muito da pessoa, da genética da pessoa, do biotipo da pessoa, se a pessoa já tem uma tendência, algum problema. A gente, que é mais antigo, tinha um técnico de futebol, famoso, já passou por tudo quanto é lugar. Posso falar, o Luxemburgo, que tinha Sim. um Melo, e ele montava a caixa de areia para treinar. Por que isso? Porque é mais peso? Sim, dá mais resistência, ela prende. Então, o treino na areia, ele gera uma resistência maior. Então, e queira ou não, também ele tem uma absorção de impacto, mas ele gera mais tração ali, você vai ficar mais preso na areia, então você tem que fazer mais força. Então, é muito comum, praticamente todos os centros fazerem treinos na areia para pegar esses benefícios. Agora eu vou trazer um pouco da minha visão. A gente está quase chegando no final do programa, mas eu vou trazer um pouco da minha visão marqueteira. Certo. Do negócio. As academias têm crescido muito, como a gente falou. Não seria interessante para a academia ter parcerias com clínicas como a sua, para preparar quem está chegando lá? Porque às vezes o cara se lesiona, ele fica 2-3 meses sem ir na academia, deixa de pagar a academia. Ou quando há uma lesão para uma recuperação melhor, não seria importante também fazer parte do processo de uma academia, de uma quadra de beach tênis, vamos dizer assim, uma coisa multidisciplinar com o fisioterapeuta junto? Sim, é fundamental, porque é o que você falou, a pessoa lesiona, ela vai trancar a matrícula, não vai estar ali consumindo do estabelecimento. E a fisioterapia bem feita, ela vai ser uma potencializadora para a pessoa voltar mais rápido e com segurança. Ou então, se preparar, não ter a lesão. Isso, né? Então é uma parceria que é muito benéfica para ambos os lados. Eu acho isso importante porque a gente muitas vezes esquece, né, dessa parte, vamos dizer assim. Antes de a gente finalizar e antes de passar o Drops Marketing Saúde, eu queria falar de um outro tema, que você também tem feito conteúdo, podcast, Sim. algumas... Fala sobre isso, da importância também de levar esse conteúdo para as pessoas. Certo. A gente criou aí o podcast, nós vamos para a segunda temporada, com o intuito de trazer informação. Porque... Ó, a gente tá com imagens Opa! aqui, ó, do podcasts aqui, ó. Que legal. Porque assim, a ideia do podcast, a gente traz os temas, eu convido também médicos e eu procuro fazer o papel do paciente. Então, assim, como eu disse, eu atendo já há mais de 16 anos, eu pego as dúvidas que os pacientes apresentam e pergunto aos médicos de uma forma clara e peço para eles também falarem de uma forma clara. Então, a ideia é levar conteúdo para as pessoas, porque infelizmente na internet tem... Muita por mais que a má gente... informação, Isso, tem muita coisa errada. Então a gente procura trazer informações com evidências científicas, né? O que os estudos mostram com o resultado, de uma forma clara para ajudar as pessoas. E a gente tem tido um ótimo feedback dos pacientes, pessoas que vêm nos procurando por conta dos vídeos, está sendo bem legal. Ó, a gente vai deixar o Insta aí da Trato, e lá no Insta você pode pegar todas as informações do canal do YouTube e tudo mais. O Vitão vai colocar o Insta aí para você. E é muito legal para você poder visitar, entender a informação e a comunicação que ele faz. E também, obviamente, acessar o canal no YouTube para acompanhar o podcast, que é muito legal, traz informações importantes. Antes de a gente finalizar, eu tenho que passar para você o Drops de Marketing em Saúde. Roda aí, Vitão. Marque aí na sua agenda, está chegando a Hospitalar 2025, de 20 a 23 de maio, lá no São Paulo Expo, a maior feira de saúde da América Latina, que vai reunir os principais players do setor, inovações tecnológicas e oportunidades para conectar, fechar negócios e transformar a saúde. E como você sabe, né, aqui a Vesa TV faz uma cobertura especial da Hospitalar, tanto no programa ABC Trade Show, como trazendo os principais insights aqui no programa ABC Marketing e Saúde. Então anote aí na agenda e a gente vai ter um encontro aí especial lá na Hospitalar 2025. Marcião, chegamos ao final do nosso programa, uma honra te receber aqui, foi um papo muito gostoso, a gente com certeza levou informação muito legal pra galera e entendendo um pouco desse universo da fisioterapia, né, para dentro do setor da saúde. Obrigado por ter vindo e que a gente possa trazer você mais vezes para falar de outros temas envolvendo a fisioterapia.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Compartilhar informação aí na área da fisioterapia é sempre prazeroso e fico à disposição para ajudar sempre que quiser, só me convidar, vai ser um prazer vir. Muito obrigado. Legal, e a gente agradece a você que acompanha o nosso programa aqui pela VESA TV. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais notícias e temas importantes relacionados a marketing e comunicação na saúde. Obrigado pela audiência e até lá.